Para um olhar sensual e marcante, nada melhor do que um olho esfumado para compor o look. Uma das técnicas mais requisitadas no mundo da make, o esfumado não precisa ser temido na hora de usar. Meu nome é Nicole Nogueira, Color Expert da Sephora Anália Franco, e hoje eu vou te ensinar o passo a passo para fazer um look de arrasar. Para começar, a gente vai uniformizar a pálpebra com um primer, lembrando de aplicar o primer só na pálpebra móvel. Depois do primer, com uma sombra, a gente aplica na pálpebra toda para ter a cor base. Pode ser desde um bege até um marrom mais escuro. Com uma sombra iluminadora, lembrando sempre de iluminar do canto até o arco da sobrancelha. Escurecendo agora um tom de marrom, a gente vai começar a aplicar no final do olho para o côncavo. E em seguida, sempre esfumando. Com o mesmo pincel, vai varrendo a sombra para ela não ficar marcada. Com a mesma sombra, você vai criando camadas. Cada camada que você aplicar tem que ser mais abaixo do que a outra que você aplicou anteriormente, para criar o degradê de cores. Agora, com um tom um pouco mais escuro ainda, a gente continua escurecendo o cantinho do olho. Com um pincel um pouco mais fofinho, o próprio para esfumar, e sempre lembrando de varrer. Criando assim as camadas um pouco mais escuras, a gente consegue dar profundidade no olhar e o esfumado fica mais marcante. Agora, para a gente deixar o esfumado um pouco mais dramático, a gente começa a colocar o preto, com muito cuidado, porque o preto ele pode manchar. Depois de a gente colocar bastante preto nessa maquiagem, a gente vai começar agora a misturar essas cores para elas não ficarem divididas. Eu vou aplicar uma sombra um pouco mais iluminadora aqui no começo da pálpebra. Um pouquinho mais para o meio. Eu vou depositar uma outra cor um pouco mais escura. Com o pincel de esfumar, eu venho e misturo todas elas. Para finalizar, eu vou usar uma Moon Dust, que é para colocar um pouco mais de brilho nessa maquiagem. Para quem quer também deixar um pouco mais de drama, um pouco mais dramático, a gente também consegue fazer um esfumado embaixo. Com um pincel um pouco mais durinho, com uma sombra marrom mais escura, bem rente aos cílios inferiores, a gente deposita e esfuma. No canto interno dos cílios inferiores, a gente ilumina. E um pouquinho de preto no final também. Ainda nos cílios de cima, a gente acrescenta um pouquinho do preto bem rente à raiz e espuma. Com uma sombra iluminadora, ilumina embaixo da sobrancelha para tirar qualquer marcação que ficou do esfumado. Com um pincel mais fofinho, a gente faz o ponto de luz, bem aqui no começo do olho, para abrir o olhar e expandir também. Com um pincel ou com um lápis de olho, a gente escurece, com um traço bem rente na linha d'água. Para finalizar, uma boa camada de máscara de cílios. Com os pincéis certos e as cores adequadas de sombra, você pode levar a sua maquiagem a um outro nível. Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde para você. Você também pode conferir todos os produtos usados neste tutorial no Beauty Board.